Olá, meus irmãos. Neste momento, vamos dar início a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e gostaríamos de abrir com a prece inicial. Peço que quem quiser sentir a vontade de ficar com os olhos fechados, possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Divino Mestre Jesus, começando com agradecimento a Deus, Deus Criador, Pai Eterno e Supremo. Muito obrigado por sermos teus filhos, por sermos criaturas originárias do teu amor. Muito obrigado por existir, por essa experiência na carne. Queremos te agradecer pelo dia de hoje e por este momento, onde vamos aqui estudar e aprender um pouco mais sobre a mensagem deixada pelo nosso amado Mestre Jesus há 2000 anos. Esta mensagem que é o roteiro de vida para este plano material e também para o plano espiritual. Que possamos escutar o que o Evangelho tem a nos dizer e colocarmos isso na nossa vida prática, hoje e sempre, que assim seja. Então, a nós ficou incumbido de dar sequência ao Evangelho, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 5 e 6. No item 5, começamos assim. Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer sua oração. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este. E vos vejais constrangido por ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes, porém, convidado, ide e colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que te convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isto então será para vós um motivo de glória diante de todos aqueles que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, capítulo 14, versículo 1 e 7 a 11. O item 6. Estas máximas decorrem do princípio da humildade, do qual Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior do reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão de alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nesta outra aquela, de que aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo e teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequeninos na terra, bem pequeninos muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza, a grandeza verdadeira no céu, e que não se perde nunca, que são as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que se não se leva de forma alguma para a vida superior. Nada mais possuindo então, senão eles chegam no outro mundo privados de tudo aquilo que tinham na terra, como náufragos, que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho, que, mais humilhante, lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si, resplandecentes de glória, todos aqueles que na terra eles espezinharam. O Espiritismo aponta-nos
outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais o que, numa existência, ocupava as mais elevadas posições, descem, em existência seguinte, às mais ínfimas condições, desde que se tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o mereceis. Então, meus amigos, essa terra, como nós sabemos, um mundo de provas e expiações, temos uma diferença muito grande em relação ao progresso moral, espiritual e o progresso do ponto de vista material, né? Temos uma humanidade que avançou muito em questões técnico-científicas, né? Em questão de produção de riquezas, né? Mas não necessariamente aqueles que são detentores do conhecimento técnico-científico ou são detentores das riquezas são as pessoas realmente ricas do que verdadeiramente importa, né? O Jesus veio mostrar que o verdadeiro tesouro, o que é a verdadeira riqueza, é tudo aquilo que se constrói dentro de si e não poderá ser arrancado de você em uma outra condição espiritual, estando na terra, estando no mundo maior, né? Aquele que tem envergadura moral elevada vai estar basicamente no mesmo patamar, não vai perder nada. Nada do que ele conseguiu em termos evolutivos poderá ser retirado. Pelo contrário, ele só conseguirá ascender cada vez mais. Sabemos que a caminhada da evolução ela é um contínuo ascendente. Enquanto que, quando pensamos do ponto de vista material, ou mesmo técnico-científico, né, você não tem necessariamente a moral atrelada a essa condição. Então, muitos daqueles que são grandes, poderosos no reino terreno, né, ocupam posições elevadas do ponto de vista social. Lá no mundo maior, se ele não tiver trabalhado para elevar o seu patamar espiritual a um nível de igualdade, né, um nível de equilíbrio com sua posição que ocupava naquele momento na Terra, ele vai olhar para trás e vai ver que nada daquilo realmente valeu, né? Porque lá do outro lado, o que importa, como diz o próprio texto, são as virtudes. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, na verdade ele quer ressaltar justamente a categoria do comportamento, ou mais especificamente da virtude humana, chamada de humildade, né? Então, bem-aventurado pobre de espírito não é na mesma acepção que temos hoje em dia. A pessoa pobre de espírito, aquela que não liga para as qualidades espirituais. Não, o pobre de espírito, que ele quis dizer, eram aqueles que eram mansos, aqueles que eram humildes, aqueles que se assemelhavam a uma criança, né? Do ponto de vista de se colocar sempre humilde, puro e simples. Bem, estes são os exemplos dos maiores que passaram aqui na Terra. E nada tinham, também como o texto fala. Se lembrarmos de todos os santos que a Igreja Católica nos apresentou, né, e nos apresenta, uma história muito linda de vários e vários homens e mulheres que tiveram uma vida de completo desapego das coisas materiais em prol do próximo. Temos também em outras religiões os mesmos exemplos, e estes sim foram os verdadeiros ricos de espírito, né? Mas que, por sua condição extremamente elevada, viam muitas vezes como pessoas que nada tinham, né? O próprio Jesus, ele não tem relatos de carregar nada que fosse realmente seu do ponto de vista material. E bem como outros
grandes como a gente conhece a história de Francisco de Assis, né? Que na verdade se despojou de tudo que tinha e foi viver de amor e doação ao próximo. Bem, estes são os exemplos da acepção da palavra pobre de espírito que devemos entender. Aqueles que se despojam, né, de todo o seu glamour, riqueza, pompa, posição, para se colocar ali, humildemente, na frente do outro e servir, né? Enquanto o rico de espírito que quis expressar naquela fala bíblica seriam aquelas pessoas ricas no mundo material, de posição hierárquica no mundo material importante, de posição do ponto de vista econômica destacada. Essas pessoas, costumeiramente, pelo menos naquela época, aparentavam ser, ou pelo menos na figura que Jesus usou, pessoas sem humildade, né? Então, uma característica também dessa fala de Jesus é querer exaltar uma característica para saltar aos olhos e tornar mais compreensiva aquela mensagem, né? Aqueles que forem mansos e humildes, ou seja, os pobres de espírito, segundo a linguagem usada na época, eram aqueles que seriam mais ricos no reino dos céus, porque eles entenderiam que a verdadeira riqueza, aquilo que não se pode retirar, são os bens do espírito. Enquanto aqueles que são ricos de espírito pela linguagem na época, na verdade eram os ricos do ponto de vista material, aqueles que alcançavam os altos postos, né, tanto do ponto de vista do conhecimento intelectual quanto do ponto de vista do acúmulo de bens materiais, estavam no poder, recobertos pelo ego, pela luxúria e por tantos outros erros, né, e vaidades, que esqueciam do mundo espiritual e assumiam uma riqueza que era completamente efêmera. E aí, quando chegavam no mundo espiritual, eles eram completamente desprovidos do exercício das virtudes. Então, do ponto de vista espiritual, temos que ter em mente que o pobre de espírito é aquele que, na verdade, exercita a humildade, o reconhecimento de Deus como sendo o Criador e ao qual nós, como criaturas, devemos sempre prestar reverência, estarmos irmanados com todos aqueles que são nossos semelhantes, sabendo que o nosso intuito aqui é nos ajudarmos a aprendermos e evoluirmos todos juntos no caminho da luz. Essa é a lição de hoje, segundo a interpretação que eu fiz desse evangelho. Espero que todos tenham gostado e fiquemos em paz, que Jesus nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja.